E deu Flamengo, meu amigo, 2-0. Nós vamos aqui para análise dos comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a vitória do nosso Mengão. 2, eu disse 2-0. Vitória importantíssima do Flamengo, 2-0 em cima do Fluminense. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Foi inteligente, né? Ao parar o Fluminense, fez um jogo de inteligência com menos posse de bola, mas não deixou muitos espaços para o Fluminense se criar, para o Fluminense crescer, e aproveitou as oportunidades que teve. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Calçade, André, Pedro Ivo, aos fãs das suas do esporte. Eu acho que nesse momento talvez seja o possível. E eu fico aqui um pouco dividido. Eu achei que o Flamengo marcou bem em grande parte do jogo. E esse é o grande mérito do Flamengo na partida de hoje. Tem um time talentoso, conseguiu fazer o seu gol, ganhou por 1-0. Fico só me perguntando um pouco se isso não tem a ver também com o momento do Fluminense com mais dificuldade de criação, porque o time oscila bastante nessas últimas partidas. Eu vou dizer o que falei em outras edições do Linha, eu acho isso natural. Acho que os times vão oscilar durante a temporada. Isso acontece com todas as equipes, ou quase todas as equipes. Esse não é um bom momento, não é o melhor momento do Fluminense no ano. E o time, mesmo com muita posse de bola, teve bastante dificuldade para fazer algo que é muito característico da equipe, que é finalizar dentro da área em condições de marcar o gol. Não é finalizar de qualquer lugar. A marca do Fluminense, as marcas do Fluminense são o jogo de aproximação, troca de passe rápida, capacidade de envolver o adversário e de entrar na área. E o Fluminense não teve dificuldade com isso só contra o Flamengo. Ele também teve dificuldade no segundo tempo contra o Corinthians. Ele vem tendo em alguns jogos essa dificuldade. E o Flamengo soube usar. Porque se o Flamengo decidisse fazer um jogo mais à feição do seu elenco, que para mim é um jogo fluido, com bola, de construção, de imposição técnica, porque o Flamengo tecnicamente tem um elenco superior ao do Fluminense, o Flamengo provavelmente daria os espaços que o Fluminense deseja. Então sim, a resposta à sua pergunta era o possível, aí é necessário era classificar, mas é óbvio que para o Flamengo ser o que o torcedor espera e o que ele pode ser com o Sampaoli ainda há um caminho muito longo. Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Uma ótima noite ao pessoal em casa. O Fluminense é uma dessas equipes que impõe aos seus adversários a pergunta: como você vai lidar com a minha posse? Porque eu vou ter a bola. Isso vai acontecer. E existem diferentes abordagens a isso. No primeiro jogo na Copa do Brasil, o Flamengo falou: eu vou te atrapalhar ao máximo, desde o início. Eu vou complicar muito as suas ideias. Eu vou tornar a sua vida muito difícil. E eu vou fazer isso durante quase todo o tempo. Ou pelo menos durante quase todo o tempo que eu conseguir, que eu tiver pulmões, né? E foi uma tentativa ousada do Sampaoli naquele dia. Foi a primeira vez que a gente viu um Flamengo atuando daquela maneira. E o Flamengo conseguiu. Faltou ganhar o jogo. Por isso, as perguntas todas ficaram para a noite de hoje. Saindo um pouco da Copa do Brasil, mas continuando a falar sobre como lidar com essa característica do Fluminense, o Corinthians, no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, optou por um outro caminho. No caso, muito provavelmente o único caminho que, naquele momento, a comissão técnica do Corinthians entendia que seria possível marcar mais atrás, suportar a posse, tentar se defender de todas as maneiras, e aí, a partir do momento em que havia espaços e no segundo tempo, isso ficou muito claro, o Corinthians teria de ser eficiente. E foi. O Flamengo hoje não fez aquilo que tentou fazer e conseguiu na primeira partida, mas também não fez uma marcação recuada. Então, eu entendo que o Flamengo apresentou para o Fluminense o mesmo tipo de proposta. Eu vou tentar te atrapalhar ao máximo e eu vou conseguir desligar os seus mecanismos. No segundo tempo, para ser mais curto aqui, agora nesse início, me pareceu que o Fluminense sentiu fisicamente o jogo e também tive a impressão de uma vibração maior dos jogadores do Flamengo no sentido de buscar a bola dividida, de chegar primeiro. O jogo ficou descontrolado no final e o Flamengo teve muito mais chances de fazer o segundo do que o Fluminense teve de empatar, como aconteceu, gol do Gabriel. E o resultado, para finalizar, é muito importante para o processo do Flamengo, que é um processo acidentado até agora por diversas maneiras,
mas o resultado, especialmente por ser contra um adversário que complicou muito a vida do Flamengo nos últimos tempos, inclusive ganhando um campeonato estadual com todos os méritos, o resultado é muito importante para o trabalho do Sampaoli e dos jogadores do Flamengo na sequência na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense. É melhor um percurso acidentado com classificação, Exatamente. com vitória, né, Paulo Calçade? Olá, companheiros, olá para você que nos acompanha. Ganhou o Sampaoli, que é uma questão de montar uma equipe, encontrar uma equipe para jogar não só contra o Fluminense, mas vem aí um Flamengo, um novo Flamengo. Hoje foram 3 zagueiros, né? 3 zagueiros, vem aí a janela, quando tiver contratações, quem é que fica, quem é que sai. Ele vai com Gerson e Arrascaeta atrás do Gabigol, Pedro no banco. Então, um atacante, 2 meias, mais Eric e Pulgar pelo centro, laterais. Aí você enxerga um jogo mais travado. Quer dizer, é uma maneira de travar o Fluminense sem a bola. O Flamengo voltava, os laterais voltavam, ficava a linha de 4 no meio de campo. Quer dizer, um bloco enorme, só o Gabigol, num Flamengo mais ativo na marcação. Eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, para o desenvolvimento da equipe, não só para enfrentar o Flu, mas para o futuro também. Começar a extrair deste grupo um pouco daquilo que pensa o Sampaoli a respeito do futebol. E é um formato que pode ser utilizado a qualquer momento. O jogo do Diniz teve alguns desfalques importantes, mas há uma queda de rendimento também individual no Fluminense que a gente não encontrava. Você encontrava, geralmente, o Cano não está naquele momento. A gente enxerga o quê? Poucas oportunidades e bolas que ele guardava, não está guardando. Isso já vem em alguns jogos. Isso faz a diferença. Né? Porque é o Cano, o Ganso e um jogador específico que é muito importante, que é o Arias. John Arias, que ele é a flecha do arco do Ganso, que o Ganso vem na lateral, o Arias se movimenta e a bola entra. E assim, a bola não entrou, até porque você tem um Flamengo muito protegido. Então o Fluminense parou aí e ficou com, sim, para arredondar, os 2 tempos, 30% posse Flamengo, 70% para o Fluminense, nos 2 tempos. O jogo São Paulo e o Flamengo, e sempre lembrado da posse, do fantástico Jorge Jesus, ele é mais prático para enfrentar um time que fica com a bola. Mas esse caminhão de posse de bola do Fluminense nem um pouco reflete volume de jogo e chances criadas, né, Pedro? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, André, Paulo, Vitor, de volta agora, eu com você na bancada. Não reflete e não chega a ser uma novidade. Maio foi um mês muito problemático para o Fluminense. Se a gente for puxar numa régua mais criteriosa, esse trabalho do Diniz permite, depois do jogo do River, em 2 de maio, o Fluminense não conseguiu repetir essa coisa do caminhão, o posse de bola transformado em caminhão de oportunidade, em caminhão de finalizações. O Ganso tem muita dificuldade, só para dar um exemplo, que é esse que o Calça falou, o arco, a flecha, o Ganso, o Arias, o Cano, essa bola não chega, o Fluminense tem muito problema. Só que o Vitor já se debruçou sobre o jogo, o André também, o Calça também. Você sempre fala, Bernie, que tem 4 itens, você e o Calça, que determinam o jogo de futebol, né? Que é o físico, técnico, tático e mental. O Flamengo ganha esse jogo, para mim, antes da bola rolar, no mental. No mental. A gente se debruça muito sobre o que acontece com esse elenco milionário, estrelado, para muitos o melhor da América do Sul, acho que isso pode ser debatido, que falta entrega, mobilização e fome. E acho que onde sobra fome e mobilização e talvez um pouco de vontade de responder e de se provar é no duelo específico contra o Fluminense. A derrota ainda antes da fase final do estadual contra o Fluminense, que acaba perdendo a Taça Guanabara, se não me engano ali, ela machuca o Flamengo, ela machuca o grupo do Flamengo. A forma como foi, né? A derrota na final machuca o grupo do Flamengo. Nenhum tropeço no ano machucou mais que o Fluminense. Então isso mobiliza. A gente lembra muito do tal 0x0, que parece que é o primeiro jogo com a cara do Sampaoli, falou jogo de ida da Copa do Brasil. E hoje repete-se essa mobilização. Eu comentava até com alguns amigos, a gente passa a programação inteira falando projeção, quem vai, quem vence. E eu comentava, até tentando entender um pouco o que é o Flamengo, que eu achava muito pouco provável o Flamengo mobilizado contra um Fluminense em queda. O Fluminense está em queda, a gente pode falar isso. Não é uma crise, o trabalho do Diniz não é ruim, mas é uma queda, uma oscilação dentro de algo normal. Que eu achava muito pouco provável o Flamengo ou não se classificar ou ser abatido facilmente, como muitos já foram pelo Fluminense. E mostra isso no início. Acho que o André fala do segundo tempo, dava uma sensação de mais entrega. Eu vejo isso talvez até desde o início.
O Flamengo hoje, ele é diferente. Ele é diferente no comparativo com os últimos jogos do ponto de vista da entrega. Ele é diferente do que a gente já projetou um dia desse grande elenco, de ter a bola, ele ser o caminhão de posse de bola. Quem imagina o Flamengo vencendo com 2-0, o Fluminense com 30%? É isso daí, nação. Então tá aí, o Flamengo conseguiu a vitória em cima do Fluminense. O Mengão conseguiu essa grande vitória. E nós vamos analisar o seguinte aqui, ó. Presta atenção. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no seguinte. O Gabigol, depois da partida, ele desabafou. Mas ele desabafou. Os repórteres foram conversar com ele e ele rasgou o verbo. E eu gostaria que você analisasse junto comigo aqui nesse momento. Porque depois dessa vitória, meu amigo, olha, o Flamengo conseguiu essa grande vitória. Depois dessa vitória, o Gabigol rasgou o verbo na imprensa. Vamos aqui analisar. O Flamengo conseguiu virar um confronto contra o Atlético Mineiro e muita gente disse que ali foi uma virada de chave na temporada. Você acha que chegou esse momento também do Flamengo, de repente, entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde dos treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa o palavreado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas para a torcida vem para o Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas da cabeça do torcedor, e aí começa a se criar um clima ruim para dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente está todos os dias lá para correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de fofoquinha e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. E por que os resultados não estavam acontecendo, então? Os resultados estavam acontecendo, só que não é pão, né, que você coloca a massa e sai na hora. O São Paulo ele tem a característica do Flamengo, tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, e parece que ele está aqui há 5, 6 anos, não? 40 dias. 40 dias, na minha opinião, é pouco. É pouco. O Abel está há 3 anos, o Diniz está mais que quase todos os treinadores do Brasil. Um ano agora, o Diniz, mais de um ano. Então, e você vê a diferença do time deles. E não é porque também eles perderam que o Diniz tem que ir embora, e não é assim. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não que tem briguinha, não corre, não é Big Brother. Nação, o que você achou da declaração do Gabigol, hein? Rasgou o verbo, mas rasgou bonito aí, hein? Vamos ver o que vai repercutir na imprensa esportiva, vamos ver o que vão falar. Mas, meu amigo, Gabigol rasgou o verbo aí depois da vitória da vitória do Flamengo aí em cima do Fluminense. O que aconteceu com o Fluminense, hein, meus amigos? Então é isso daí, nação. Vamos fazer o seguinte, recorde de likes hoje. Vamos bater recorde de like. Compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.